O bolsonarista Sérgio Camargo, que é negro, presidente da Fundação Palmares, atacou de modo cruel e criminoso o congolês Moise, que foi morto essa semana no Rio de Janeiro depois de ser espancado até perder a sua vida. Sérgio Camargo chamou Moise de vagabundo. E esse episódio me chama muito a atenção porque é impressionante como os bolsonaristas eles gostam de atacar as minorias, principalmente as minorias mais fragilizadas. Porque Moise não era somente um negro no Brasil, ele era um negro congolês. Ou seja, além dele ser negro, ele era um imigrante. E de um grupo que é um dos grupos que mais sofre aqui no Brasil com a sua imigração, porque ele é um refugiado, fugiu do país dele, está aqui no Brasil em busca de melhores condições, em busca de sobrevivência. E Moise não era o único congolês que sofria, porque a maioria dos congoleses que estão aqui no Brasil, que vieram nas mesmas condições de Moise, sofrem. E eu entendo, você pode até me dizer, olha, mas o Sérgio Camargo ele estava com raiva. Raiva do quê? Por que ele fez esse ataque? Porque é o seguinte, eu legitimo o sentimento da ira, o sentimento da fúria, o sentimento da raiva. Faz parte de todos nós. E eu compreendo quando uma pessoa celebra, comemora a morte de um terceiro. Nós fazemos muito isso, principalmente em novelas, em filmes, em livros. Aí você vai dizer, mas isso é a ficção, não é a vida real. E eu concordo com você. Mas a ficção, ela tem como objetivo de provocar uma catarse em nós. Então, quando nós vemos a morte de um vilão, nós celebramos, nós nos alegramos, nós ficamos felizes com isso. E por que eu estou fazendo essa justificativa toda aqui? Porque eu compreendo quando a pessoa celebra, comemora a morte de um terceiro. Porque muitos no nosso país comemoraram a morte do Olavo de Carvalho. Celebraram, fizeram piada, xingaram o Olavo após a sua morte. E é compreensível isso, porque o Olavo de Carvalho, ele conseguiu, com a retórica dele, com a influência dele, eleger Bolsonaro, propagar as ideias que são propagadas por Bolsonaro, inclusive essas ideias de violência, que agora acabam sendo replicadas pelo Sérgio Camargo. Além de tudo isso, há uma grande ironia na morte do Olavo de Carvalho, pois o Olavo possivelmente morreu pela pandemia. A pandemia que ele negou, a pandemia que ele atacou os imunizantes e estimulou as pessoas a não se imunizarem. Então o Olavo de Carvalho provocou a morte de terceiros, provocou a morte de muitas pessoas ao enganar a população durante a pandemia. Então há um sentimento de raiva, um sentimento de alívio, um sentimento de celebração com a morte do Olavo. Mas olhem só o que o Sérgio Camargo falou sobre o Moise. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Perceba que há como posso dizer, um prazer por parte do Sérgio Camargo com essa situação. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Ou seja, o Moise era alguém que estava lá no meio, negociava com bandidos, com criminosos. Mas com quem que ele iria negociar? Com quem que ele iria conversar? Sendo que ele saiu do país dele, agora está aqui e é rejeitado pelo nosso país também. Não há outro ambiente para que essa pessoa possa ficar, senão o ambiente da segregação. Não é fácil você ser negro no Brasil e ainda mais um imigrante e ter acesso, ter facilidades. O que o Sérgio Camargo, o que o governo Bolsonaro, o que o governo do Rio de Janeiro fez para essa comunidade ou faz para essa comunidade? Qual é o acolhimento? Existe algum tipo de programa para que essas pessoas pelo menos aprendam o português? Para se comunicar, se relacionar melhor? Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada tem a ver com um brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. Perceba a maldade do que ele está falando? E vamos colocar em perspectiva, de fato, vamos admitir, vamos colocar assim, vamos criar aqui para o nosso exercício o seguinte. Não, tudo bem, o Moise ele era sim um bandido. Vamos admitir isso, vamos colocar isso nesse ponto daqui pra frente no vídeo. E aí nós podemos até entender, olha, o Moise ele era um criminoso e foi morto. Muitas pessoas sentem raiva, sentem fúria, sentem ira pela situação de insegurança que nós temos no Brasil. Então muitos comemoram, celebram a morte de alguém que, quando é um criminoso, é um criminoso a menos no nosso mundo. É um criminoso a menos. Passou. Mas perceba que, mesmo que Moise fosse um criminoso, e eu não faço ideia da vida dele, a forma como o Sérgio Camargo reage
A forma como o Sérgio Camargo se coloca, ela é completamente desproporcional do que seria uma raiva convencional pela morte de alguém que era um criminoso, que era um bandido. E Sérgio Camargo, ele só se pronunciou nesse caso justamente pelo fato do Moise ser negro. Só por isso. Só por isso. Porque se não fosse, ele não falaria absolutamente nada. Então, mesmo que Moise fosse admitindo a hipótese que ele fosse o criminoso, esse ataque do Sérgio Camargo é completamente desproporcional. É criminoso. Porque Moise, ele, como eu falei no começo do vídeo, ele não é somente negro. Ele é um imigrante também. Ou seja, ele é uma minoria hiper fragilizada para ser atacado dessa forma tão brutal pelo Sérgio Camargo. O que ele fez de tão absurdo para a população brasileira? Absolutamente nada. Mas os bolsonaristas, eles possuem uma ânsia de sempre atacar minorias. Eles focam na minoria e eles atacam as minorias. E sempre tem alguém que teoricamente pertenceria a esse grupo para justamente ir lá e atacar. Sérgio Camargo vai e ataca os negros. Aquela moça que trabalha na Jovem Pan, a cubana, tem 22 anos a menina, fala com uma arrogância, como que se ela soubesse de tudo. Eu vi lá uns vídeos da moça arrogante, né? Eu acho que o que nós temos para escutar de um jovem de 22 anos se não arrogância? Mas ela vai lá e ataca a Cuba, ela ataca os regimes comunistas, justamente teoricamente pertenceria àquilo. Então ela vai lá e ataca. É sempre esse foco, esse ataque nas minorias. Não sei se Sérgio Camargo vai pensar em disputar algum tipo de cargo, vai disputar as eleições, talvez deputado, não sei, já comece a fazer esse ataque para conseguir ter aí uma simpatia por parte dos bolsonaristas para ser eleito. Talvez ele vá precisar mesmo, porque o Marcelo Freixo acionou o Ministério Público para investigar essa fala do Sérgio Camargo sobre o congolês Moise. A crueldade do Bolsonaro, dos bolsonaristas, é algo assim completamente... não tem fim. Quando a gente acha que já chegou, eles vão e conseguem transpor o limite. É sem limites, porque todos eles são fracassados. Bolsonaristas, em essência, são fracassados. Tiveram sucesso na vida, não conseguiram superar esses insucessos e por isso são fracassados. Sérgio Camargo talvez seja um fracassado. Talvez o desejo dele ele tenha raiva, talvez, de ser negro. Talvez essa seja a raiva do Sérgio Camargo. Para atacar tão fortemente assim, principalmente os negros, e nesse caso, o Moise, de modo desproporcional. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.